para manter-se. Assim também o espírito, que é a fonte de vitalização da matéria. A prece constitui um combustível de alta qualidade para sua harmonia. Adquire o hábito de orar, incorpora aos outros mecanismos naturais de tua existência e constatarás os benefícios disso decorrentes. Não te negues o pão da vida, que é prece sincera e afervorada. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Mais uma vez, te agradecemos essa nova oportunidade de estarmos aqui de novo reunidos em teu santo nome. Mais uma noite. E que possa tudo que passar por nós hoje, possamos nós observarmos muito, lembrando sempre que tudo isso para nós é como a prece, é o pão da vida espiritual. Mas o que nós estamos aqui hoje aprendendo também é o nosso pão. É o pão que nós vamos levar conosco onde estivermos. É o pão que Jesus falou, nem as traças roem, nem as ferrugens corroem. E esse pão, Senhor, que agradecemos nos estar nos dando todos os dias, não somente aqui, nesta reunião, mas principalmente na rua, que nós vamos observando e tomando as nossas decisões de acordo com o que aprendemos do Evangelho. Então, queremos pedir muito, Senhor, muito, que não nos falte nunca esse pão espiritual. Pedimos também, Senhor, por todos do grupo, que todos também recebam este pão, que todos também se saciem e possam também, cada vez mais, tomar as decisões mais acertadas. Mas não pedimos somente por nós do grupo, Senhor. Queremos pedir por todos aqueles que no momento no planeta sofrem. Que é, digamos, Senhor, a grande maioria. Sempre lembrando que o Senhor não veio para os salvos. O Senhor realmente veio para o planeta todo. Um planeta doente. Um planeta que precisa muito de Ti, de muita prece e principalmente muito trabalho. Trabalho no bem, trabalho em relação ao próximo, que a palavra, a cooperação, solidariedade, fraternidade comece a surgir para todos. Todos tenham essa noção e se encaminhem para esse o nosso futuro. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, amigos espirituais. E pedimos que os bons amigos nos ajudem nesta reunião e que ela transcorra com a paz do Senhor entre nós. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Bom, senhoras e senhores, agora eu posso falar senhores, né? Tem dois. Hoje nós estamos no livro Libertação, tá? Nós estamos quase no final do capítulo 10, né? O André Luiz, né? Bom, vamos dar só uma lembradinha, né? Houve a missa. Depois da missa, eles voltaram para casa, né? O André Luiz, a equipe, a Margarida, o marido, etc. Os irmãos que estavam, todos aqueles irmãos juntos, né? E logo após chegou um médico, e o médico, né, deu uma opinião, muito contra a vontade dele, né? Uma opinião, né? Por que vocês não procuram o espiritismo, né? Porque ainda até hoje há menos, né? Mas ainda há muito esse preconceito, né? Científico, digamos assim, né? Porque muitas das coisas que existem no espiritismo não são fatos comprovados na hora que cada um de nós quer, né? Não. São fatos que têm seus momentos, seus minutos, suas horas, seus lugares para
para serem comprovados, serem estudados e comprovados. Mas, né, esse médico trazia com ele um mentor, né, um auxiliar. E esse auxiliar, né, viu André Luiz, viu lá poxa vida, da Mole, o nosso amigo o Gúbio, né? O Gúbio, né? Gúbio, tá vendo? Eu ia falar Caldeirado, ele falou, você é Aniceto, nós estamos bem pra caramba, hein? Olha, é Bem. muito espírito, muito nome de espírito, É, gente. pois é. É A gente porque o tem que outro lembrar livro para que eu tô repetir lendo ele tem não aparece. Aniceto, né? Já aparece, né? Tem que fazer uma para cada um para a gente não esquecer o nome. O outro livro que eu tô lendo tem um Aniceto. Aí, tá vendo? É o Entre a Terra e o Céu? Oi? É o Entre a Terra e o Céu Não, ou os Mensageiros? Mensageiros. Mensageiros. É que eu tô Bom, lendo vamos... Mensageiros de novo. Sim, Já os tô quase Mensageiros, né? Entre a Terra e o Céu, Clarence. Aí, tá vendo? Mais uma confusão. Bom, vamos lá. Chega. Bom, no Vamos lá. livro novo é página 137. Eu não falei, no velho é 130, tá? Página 130 no livro velho. A gente se E o parou. médico. Você ainda não acabou. Fala. E aí o médico vai atender ela, depois vai embora e vamos ver o que acontece. Daí para cá, para lá, eu não falo mais nada. É o parágrafo, Elisa, que parou. O médico relutou bastante? Eu estou bastante, mas eu vou ler o discípulo primeiro, Tá tá? bom. Rapidinho. Tá. Em seguida, porém, observei que a entidade espiritual recém-chegada e que o assistia com desvelo pousou a destra em sua fronte, como se desejasse transmitir-lhe algum alvitre providencial. O médico relutou bastante, mas ao cabo de alguns minutos, constrangido por sugestão exterior que não saberia compreender exatamente, convidou Gabriel a um dos ângulos do quarto e lembrou: por que não tenta o espiritismo? Conheço ultimamente alguns casos intrincados que vão sendo resolvidos com êxito pela psicoterapia. E para não dar ideia de uma capitulação científica, ante o idealismo religioso, acrescentava: segundo sabemos hoje, a saciedade, a sugestão, é uma força misteriosa, quase desconhecida. Olha só. Quer dizer que né, tudo isso leva como mistério, né? E muitos médicos hoje já estão, graças a Deus, compreendendo mais isso. Mas muitos ainda pensam assim, né? Uma coisa desconhecida, mistério, né? E agora tem que ver o seguinte, né? Ele está aconselhando aqui, porque não tenta espiritismo. Logicamente é o nosso irmão lá que está, né, influenciando ele, né? Dando a sugestão. E o que a gente pode pensar também é aquela ideia que a gente lê um livro assim, pensa assim, né? Não entende bem e acha também que o espiritismo vai conseguir curar em uma semana, 15 dias, um mês. E isso é uma coisa que, infelizmente, acontece demais dentro das casas espíritas, né? A pessoa chega, né, aflita e o negócio dela ser curado, nós vimos muito isso, né? Aí tem uma meia cura, né? Uma meia sola, digamos assim, acho que tá bom e some, né? Esquece que esse trabalho, como né, os nossos males são milenares, o trabalho de consertar é um pouquinho mais rápido. Basta a gente querer, mas tem que, né, mudar. É o trabalho da mudança, né? E ao espiritismo é fácil. Agora, a conclusão que a gente chega é que ficar lá não é tão fácil. Tem que ter muita força de vontade. Porque se a gente não quer mudar, né, minha mudança não é de vez em quando, é toda hora, é todo dia. Todos os minutos da nossa vida, a gente está esbarrando em algo que nos pede decisões diferentes da que estamos acostumados a tomar. Nos pede mudança. Não é mole mesmo. É no nosso dia a dia, o tempo todo. Né? Eu acho que eu não estou falando só por mim, acredito eu, né? Acredito que estou falando por todos aqui, né? Ou estou enganado? Não, claro que não. Isso que nós estamos aqui, né, Fran? É justamente por isso que nós estamos ainda aqui. Né?
estudando, nos reunindo, por causa justamente disso, por causa do nosso passado. Senhor Roberto, aqui o senhor falou por causa de nosso passado. Até me arrepiei aqui. Não, porque você não tem passado, não? Pô, por isso que é o problema. Eu me lembrei de muito passado, coisa que eu não devia mais lembrar. Ai, ai, ai. Mas a Mas gente faz tem que parte. lembrar, Fran, né? A gente tem que lembrar. A gente não pode fugir dessa lembrança. Essa É o que vai. lembrança que nos mantém pé, que nos mantém, né, voltado para Deus, voltado para Jesus. É verdade. E a consciência que nós já temos com relação ao Espiritismo. Vamos completar. Essa lembrança que nos mostra o quanto precisamos mudar, né, Silvia? Também, né? Exatamente, Fran, exatamente O tempo isso. todo. De novo, fiz de novo. Meu Deus, quando é que isso vai parar, né? Mas estamos tentando. Vamos lá, Elisa? A Consuelo está caladona aí, não sei por quê. Pensando no Meu passado, do presente. O passado me condena. Meu passado me condena. No pretérito perfeito, no mais do que perfeito. Elisa foi fundo lá no português. Vamos lá. Segundo sabemos hoje, peraí, está aqui embaixo já. O esposo da enferma recebeu o conselho com simpatia e perguntou: poderá orientar-me suficientemente? O psiquiatra recuou, de algum modo, e obtemperou: bem, não dispõe de maior trato com os expoentes do assunto. Todavia, segundo acredito, não terá dificuldades para experimentar. Logo após, deixou ali algumas indicações escritas relacionando drogas e injeções e dispôs-se a sair sob o riso escarninho de Saldanha, que dominava amplamente a situação. Continua? Silêncio profundo. Isso aí merecia um comentáriozinho, né? Afrânio? Acho que o Afrânio... Congelou. Acho que ele congelou. Afrânio... Ele congelou. Internet. Você escutou o que eu li? Voltou? Não, eu tô sem imagem. Eu escutei, tá bom. Né? Escutou? Tá falando aqui sobre né? Vamos lá. Depois Tá falando que o cara se retirou, deixando escrito algumas injeções. Vai ser difícil hoje para... Esse sobre o riso. Estamos. Sobre o riso. Afrânio, por que você não coloca na internet o seu celular, Afrânio? Hein? Desliga o Wi-Fi e fica só na internet do celular. Não tem internet no seu celular? Tá desligado o Wi-Fi, tá só na internet do celular. É que eu tô na sala, e aqui na sala não é bom o sinal. Mas, aliás, eu não sei o que tá vendo com o meu celular, acho que o problema é dele. Aí o sinal tá ruim em qualquer lugar. Na rua, acho que o aparelho já deve estar ruim, né? Acredito eu. Mas eu vou ter que trocar de aparelho de novo. Não chega a 2 anos com o aparelho. É impressionante isso, né? Mas, tá me ouvindo agora? Sim. E bem. Então vamos embora. Não é o que vocês falaram aí, eu ouvi tudo, né? Sobre o riso de Saldanha, que dominava amplamente a situação. Aparentemente, né? Aparentemente, porque o próprio André Luiz já deu a dica para gente. Se o Google quisesse, tomaria logo de supetão, né? Mas só que a espiritualidade superior não faz isso, né? Não obriga ninguém a nada. Senão estaria fazendo o mesmo papel dos nossos irmãos obsessores. Estaria fazendo a mesma coisa. É isso aí. O riso de escarninho de Saldanha. É isso aí. O Google está, no momento certo, o Google vai agir. Nós vamos ver isso daqui para frente. Né? O Saldanha já nos contou a história dele, né?
da esposa, do filho, da nora, né, da netinha, né? Tudo bem, todos nós já sabemos. Mas vamos ver mais para frente, né, o que acontece. E essa questão de foram ali, deixaram drogas e digestões, eu fui no médico, que dia? Acho que foi quinta-feira, mas me encheu de remédio. Eu não vou tomar nenhum, pelo amor de Deus. Poxa, que Tu história é tá essa? igual a minha mãe. O cara Não, passa remédio, eu não vou tomar. vou tomar um só que eu achei interessante realmente, né? Que eu vou Ai, substituir um meu pelo Deus do outro. céu. Ai, meu Deus do céu, é isso que o médico faz? Toma remédio, vai embora. Volta Mas daqui a um mês. o médico considera que as pessoas foram lá para isso. Espera, deixa eu só Mas o comentar que uma que você achou? O que que você achou que ele ia fazer? Ele ia te É, curar? Dá um passe. Você marcou a consulta, né, para ele te dar um passe, te curar e você ir embora e não precisar mais Isso, voltar, né? Isso que os isso espíritas, mesmo. né, fazem. Ah, tá certo, tá bom. Deixa eu só fazer um meu Deus comentáriozinho do para céu. Fala, seu Roberto. Fala, seu um Roberto. comentáriozinho para ficar gravado em nós. O Hum, pai da Gordinha, 90 e tantos anos, eu o conheço bem, tá? E ele, se ele for o médico passar uma receita, se 3, 4 dias depois o remédio não resolver, ele não toma mais, já vai em outro médico. E a coisa não pode ser dessa maneira. Nós temos que tomar os remédios e ver até onde os remédios vão resolver o nosso problema. Então, é isso. Um remédio chamou a tua atenção e você vai usar. Ótimo. é, é isso. Então, é Vou isso que a gente tem que substituir fazer. um pelo outro, né? Porque ele me explicou, aí sim, me explicou, Exato, esse remédio, né? Aí eu já me interessei. exatamente. É experiência própria, tá? Experiência própria. É isso aí. Eu tenho uma lista de remédios que eu tomo, não deixo de tomar, porque é o que está me mantendo, pelo menos, um pouco em pé. Não, Né? não, mas tem horas que realmente eu estou atacado de rinite desde quinta-feira passada. Hoje eu fui num farmacêutico, eu me lembrei que é daqueles da antiga, cheguei lá, cara, o remédio que me curava era o tal do cetirizina. Ele falou, olha, esse remédio saiu de circulação. Mas o teu problema qual é? Eu falei para ele, então use esse aqui, um comprimido ao dia também, você vai se sentir melhor logo após o primeiro. 3 horas da tarde eu tomei o comprimido, 4 horas eu estava melhor. Quer dizer, Então, não foi no médico, fui no farmacêutico da antiga, né? Que coisa assim rara hoje em dia, né? Aí eu ainda confio muito em farmacêutico, né? Ainda confio demais. Acho que eles são muito inspirados, né? E parece estar fazendo efeito. Tomei agora 3 da tarde, já estou já a dor de cabeça já passou, a dor no nariz já passou. Não, ele me falou que eu estava parecendo uma chaleira velha quando falava, já não estou sentindo que eu não estou chaleira velha, né? Então, vamos lá. Olha o ótimo, farmacêutico com a intimidade. Chaleira ótimo, velha. Você parece uma chaleira velha quando tu fala. ótimo que Mas você Agora vamos tomou, lá. é uma tomou chaleira mais consciência. nova. Ótimo que É, você tomou consciência que vai trocar os utensílios da cozinha todos. Inclusive a é chaleira. isso aí. Viu? Foi indireta, né, seu Roberto? Exatamente. Vamos. Vamos lá. Gúbio conversou qualquer coisa com o inquisidor desencarnado e em seguida dirigiu-se a mim esclarecendo. André, combinamos que para observações deve seguir o médico. Dentro de algumas horas, porém, volta ao nosso posto. Viu? Seguiu o médico, viu? É. Compreendi que o nosso orientador me proporcionava a recolta de novos ensinamentos e acompanhei o especialista em moléstias nervosas, cauteloso e contente. Porque ele vai aprender mesmo, viu, gente? Ele vai aprender. Mas vamos ver aí que realmente. Você vê, como nós aqui, né, ainda há pouco falamos na peça, falando, né, sobre a questão da humanidade, né, composta praticamente de todos os doentes, né? Nós vamos ver que todo mundo tem seu problema. Vamos ver agora o médico. Vamos lá. Distanciada agora do lugar em que nosso instrutor travava a batalha singular, acerquei-me da personalidade que assistia ao médico de perto e entabulamos amistoso diálogo. O novo amigo atendia pelo nome de Maurício. Fora enfermeiro do Esculápio que protegia e recebera com satisfação
a tarefa de ampará-lo nos empreendimentos profissionais. Todos os Legal, né? médicos, Vamos lá. todos os médicos, asseverou-me convicto, ainda mesmo quando materialistas de mente impermeável à fé religiosa, contam com amigos espirituais que os auxiliam. A saúde humana é dos mais preciosos dons divinos. Quando a criatura, por relaxamento ou indisciplina, delibera menosprezá-la, faz-se difícil o socorro aos seus centros de equilíbrio, porque em todos os lugares o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Todavia, Olha só, a coisa mais grande importância que falou aqui, que nós estamos cá embaixo, mas falou lá em cima, a saúde humana é dos mais preciosos dons divinos. Porque se a gente tem, né, a questão do nosso projeto reencarnatório, nós temos que aproveitar ao máximo isso aqui. E se nos é dado a saúde, né, mesmo assim com alguma coisa, que sempre alguém tem alguma coisa, isso aí é uma coisa normal, principalmente depois de uma certa idade, que geralmente já é do corpo, né, o desgaste orgânico, etc. Né? Mas essa preocupação com a gente, realmente a espiritualidade tem demais, porque nós temos que aproveitar o máximo, e com saúde é mais fácil. Né? Agora ele está falando aqui, né? Mas tem gente que não está ligando muito para isso. Né? E vai se desequilibra tudo. Todos os centros orgânicos desequilibrados vai ter problema por todos os lados. Né? Mas o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Esse que é o grande problema. Porque alguém no mundo não sabe que, por exemplo, a gente vê, antigamente não se falava tanto, mas hoje qualquer programa de TV, qualquer lugar de alta ajuda, qualquer coisa, fala que, por exemplo, os sentimentos, as emoções de ódio, né, de raiva, ressentimento, etc., não atingem o nosso corpo físico. Né? Aí nós falamos sobre aquele dia, sobre as liberações de hormônios, etc. Né? A própria energia vai, né, o desequilíbrio desses centros, né, que ele fala aqui, né, os centros, até isso hoje está fugindo o nome, né, os centros, os chakras, né, os chakras, centros de força. os centros de força, os chakras, né, há todo um desequilíbrio e vai pegar o nosso corpo. Só que o corpo é uma máquina tão perfeita, tá? Uma máquina tão divina mesmo, vamos falar assim, que ainda se dá uma proteção, se defende ele próprio, né? A imunidade, anticorpos, isso e aquilo, né? Para que a gente aguente e saia disso. Mas aí está falando aqui, pior tudo é aquele que não quer ouvir. A gente continua, e às vezes vê o André Luiz, chegou no plano espiritual, suicida. Nós somos suicidas inconscientes, hoje, mas nem tanto inconscientes, que hoje isso que nós estamos falando aqui tem na internet direto. Um monte de gente lá, né? É autoajuda, é médico disso, terapeuta daquilo lá, sem ser espírita, às vezes não tem nem espiritualidade nenhuma, mas estão falando muita coisa certa, muita coisa boa. Mas nós somos teimosos, rebeldes, continuamos. Vamos abrir nossos ouvidos também, né? Quando for no médico, use os remédios, viu? Abrir os ouvidos. Não faça igual a... Também depende do preço, né? Porque uma vez eu fui a médica, ela me passou um remédio de R$500. Aí depois eu voltei lá, você tomou um remédio? Eu falei, não, só tá maluca, R$500 uma caixa. Eu me caso de novo. R$500, tá maluca? Que ela achou que eu tinha dinheiro para comprar um remédio. Eu tô crente que ela falou assim, é um pouco caro. Eu falei assim, não, para mim era 100, cento e pouco, né? A 500? Tá doida. Ela nem deu certeza que fazia efeito. Era para testar. Eu falei, vou testar não. Tá maluco. Eu fico doente. Os canários, viu, Consuelo? É por aí os preços, viu? É por aí. Bom, vamos lá. Todavia, por toda parte, de quantos ajudam a marcha humana da esfera espiritual,
Há sempre medidas de proteção, harmonia orgânica, para que a saúde das criaturas não seja prejudicada. Claro que há erros tremendos em medicina e que não podemos evitar. Mas peraí, mas por que não pode evitar? Por quê? Já bem, aí já entra também no nosso problema. Né? Nós vamos ao médico. Exatamente, às vezes temos que participar daquilo mesmo. Né? O médico não errou porque quis, não, gente. Né? A gente precisa, né? Né? E nós não podemos evitar os próprios espíritos protetores. Ele está falando como protetor, não está falando como médico. Eles, espíritos protetores, não podem evitar. Tá? E nós vimos ali há pouco que todos os médicos, eu acredito nisso, todos os médicos são orientados espiritualmente. Eu acredito nisso. Todos. Acredito mesmo. Todos. Se o nosso merecimento, nós estamos enquadrados dentro do merecimento, a espiritualidade vai ajudar esse médico, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu acredito nisso, né? Claro, você não vê aquela história do cara do que estava operando o coração, né? Pegou uma cola não, foi eu me lembro mais, sei que foi um negócio que ele pegou lá e fez um remendo lá e deu certo, né? O paciente sobreviveu, né? Não me lembro bem o que foi que ele remendou, ou foi cola mesmo que ele usou, uma super bond. Foi uma super bond que ele usou lá na emergência, não tinha o que fazer, tascou a super bond, deu certo. Não, quer dizer, isso tudo é inspiração mesmo. Tenho certeza que lá na faculdade de medicina não ensinaram ele a fazer remendo de coração com super bond. Claro que não. Pois é. Vamos lá, Lita. Nossa colaboração não pode ultrapassar o campo receptivo daquele que se interessa pela cura alheia ou pelo próprio reajustamento. Olha, nossa colaboração não pode ultrapassar o campo. Olha, aqui acabamos de falar sobre isso, né? Exatamente. Se o paciente não está merecendo, é o campo aí que não pode ser ultrapassado. Nós somos teimosos, rebeldes, etc, né? Por isso que a gente ainda está por aqui, etc. É o famoso muro, né? Que a gente coloca no meio, né? É isso aí. Entretanto, realizamos sempre em favor da saúde geral quanto nos é possível. E numa expressão... É possível. Olha só, isso que você falou é uma coisa que me lembrou do caso do missionário da luz, do caso daquele seu Antônio. Vê só, realizamos sempre em favor da saúde geral quanto nos é possível. Aquele Antônio precisava de mais um pouquinho de uma sobrevida, estão lembrados? Aí o Alexandre deu um fluido nele lá, né? Encheu lá o pote dele lá, mais 5 meses de 150 dias, né? De sobrevida, ou seja, ele ia desencarnar em breve, ia ficar mais 5 meses. Porque havia ali uma coisa assim geral, né? Havia várias pessoas que precisavam disso, né? A espiritualidade está atenta o tempo todo. Desculpa. Nós é que não estamos, né? Pode eles. Numa expressão profundamente significativa, acentuou: se os médicos orassem. Nesse instante, alcançamos o ponto de destino, antecipando-nos de algum modo ao amigo encarnado sob minha observação. A residência confortável, não obstante, o formoso jardim que a circundava, permanecia transbordante de fluidos desagradáveis. O clima doméstico... Será que o planeta é todo assim, Elisa? O planeta é todo assim, meu Deus do céu? Onde o André Luiz vai? Vamos brigar com ele. Estou desconfiado. Vamos ver. O clima doméstico era perturbador. Vamos lá. Maurício elucidou sem preâmbulos. Estamos sumamente interessados em que o nosso amigo se enfronhe no trato com as magnas questões da alma, a fim de aperfeiçoar-se na tarefa junto à mente enferma,
Por isso, encaminhamos até aqui, por vias indiretas, livros e publicações acerca do assunto. Entretanto, contra o nosso desejo, não somente preponderaram os preconceitos da classe médica, mas também a influência perniciosa que a segunda esposa exerce sobre ele. Olha só, antes de falar da esposa dele, que vai falar agora, ele está falando uma coisa aqui muito legal, né? Encaminhamos até aqui por visitar livros e publicações. Por quê? Mesmo esse livro foi escrito há quase 100 anos atrás, né? 80 anos, mais ou menos, 70 e poucos, 80 anos. Mas se nós vamos ver o caso do Dr. Inácio Ferreira, né? Que ele era psiquiatra daquele sanatório lá em Uberaba, né? E o trabalho que ele fazia, porque ele era espírita, né? Era um trabalho diferente, né? É. Ele fazia atendimento nos dois planos, o físico e o espiritual. Ele teve um trabalho muito grande, recebeu muita ajuda. Até aquele livro, né, do Torquemada, né? Enquanto ele ajudou aquele espírito, né? E a gente vai vendo a necessidade, né, desses médicos, né? Infelizmente, nem todos pensam assim, mas seria muito bom se todos se preocupassem pelas questões, conforme fala que magnas da alma, né? E seria bem diferente para todos, né? Mas nós temos visto ultimamente comentários dizendo que a espiritualidade caminhando, né? Com a medicina caminhando com a espiritualidade. Então, com os médicos falando em preces de hospitais, isso tudo, né? Então, a coisa já tá melhorando bastante, né? Já está chamando a Deus para o tratamento, né? Já está chamando Jesus para o tratamento. Isso aí é importante. A gente vê os hospitais com sala amarela, sala branca, sala azul, né? Não deixa de ser a cromo, né? Cromoterapia, né? Exatamente. Né? Então, realmente nós estamos vendo que no final vai ser tudo assim mesmo. Tá? Quando a gente realmente a ciência descobrir a alma, vai mudar tudo. Tá? Muitos conceitos vão cair, muitos novos vão surgir, né? É isso aí. Vamos lá. Homem inteligente, mas muitíssimo arraigado à remuneração dos sentidos. O nosso amigo não suportou a viuvez e desposou, há 5 anos, uma jovem que lhe exige pesado tributo à maturidade respeitável. E salve eu que estou na minha. Acontece também que a esse problema acresce questão muito grave. A primeira esposa desencarnada deixou 2 rapazes e permanece ligada à organização doméstica, que considera sua propriedade exclusiva, por mais que o nosso trabalho se acentue. Ainda não conseguimos retirá-la com proveito da casa, porque o pensamento dos filhos, em conflito com o pai e com a madrasta, lhe invoca a atuação, de minuto a minuto. O duelo mental nesta casa é enorme. Ninguém cede, ninguém desculpa, e o combate espiritual permanente transforma o recinto numa arena de trevas. Então, vamos lá em cima, né? Quando fala essa questão aqui de maturidade respeitável, né? Que é pesado tributo, né? Quer dizer, a mulher quer, hoje vamos para farra, vamos pro pagode, tal. Ele, coitado, cansado o dia todo trabalhando, já começa por aí, né? E vai esse problema, que é parecido com aquele problema do livro Entre a Terra e o Céu, né? Que a ex-esposa desencarnada estava lá também, né? Obsidiano. Né? Mas agora o que ele fala aqui, um duelo mental nessa casa é enorme. Ninguém cede. Se lembram de Pedro, no livro Paulo Estevam? Quando falou que o Tito deveria ser circuncidado? Cedeu. Né? Porque quando alguém cede, logicamente o outro lado, assim, não é bem uma obrigação, mas se sente assim, uma obrigação moral, digamos assim, de também abrir um pouco a guarda. Então, essa questão do ceder, às vezes, politicamente a coisa mais correta que a gente faz, tá? A gente, né, tira daqui, mas bota ali.
né? Então, esse é o grande problema nosso, da nossa humanidade. Ninguém cede. Ninguém cede. Todo mundo acha que tem direito, todo mundo acha que é o dono de tudo, dono da razão, né? A questão do respeito, não é ele que foi desrespeitado, ele não precisa respeitar os outros, ele vai por diante, um atropelando o outro, por causa dessa palavrinha. Né? É aquilo que a gente lê, que o orgulho é o pior câncer que pode existir. Seria isso dos espíritos. Orientações dos espíritos. O orgulho é o pior câncer que pode existir. Aí tem aquela palavra também, gentileza, né? Quem não cede não é gentil, de forma alguma. Gentileza gera gentileza, né? Uma frase muito feliz, né, do nosso irmão Gentileza, né? Exatamente. Então nós estamos vendo que o médico também tem problemas, tá? Sério. O negócio é sério, né? Seríssimo. Mas vamos lá. É o fato do médico querer tratar um paciente obsidiado, paciente assediado, ele é combatido, né? E ele aí, nesse combate que ele sofre, ele se perde também, né? Mentalmente, ele se perde. Ele não receita bem o remédio, o diagnóstico não é aquele que deveria ser. Isso aí é o assédio do paciente, né? O paciente assediado. E o médico quer ajudar, e a gente sabe que os que fazem o assédio, provocam o assédio, não quer que aquele que está sendo assediado seja cuidado, seja tratado. Nós vamos ver futuramente mais ou menos isso aí, viu? Mas deixa eu chegar lá, né? Vamos lá, Elisa. Calou-se o informante, enquanto entrávamos, e pude notar que, efetivamente, a ex-dona da casa, sem o corpo físico, em singular posição de revolta, ali se achava, abraçada a um dos filhos, moço de seus 18 anos, presumíveis, que fumava nervosamente numa espreguiçadeira. Via-se-lhe perfeitamente a condição de vaso receptivo da sublevada mente materna. Ideias inquietantes? Fala. É fácil, né? Essa frequência aí é a mesma, né? É tão fácil, né? Essa troca de ideias ali, né? De sentimentos, pensamentos, mãe e filho, olha só que beleza. É complicado isso aí, viu? O legal foi a Evelina. A Evelina não abriu a guarda para a mãe lá no livro Entre a Terra e o Céu, tanto que ela orou. Orou para pedir à mãe, que ela não sabia que era a mãe que estava causando tanto transtorno, né? Ela pedia à mãe para que viesse até a casa para ajudar a paz voltar para casa. Olha só. Já também era o quê? Tutelada de Clarence, né? Oh, meu Deus. No dia que falar a França ser tutelado de Clarence, não é brincadeira, não. Né? 3 dias de festa. Pronto, já perdi a tutela. Vamos lá. Pronto, olha só, teu mentor ficou chateado agora com isso. Ficou muito chateado com isso. Por quê? Eu estou fazendo o meu trabalho. Mas isso aí, ele ficou chateado com isso. A Consuelo completou o que eu iria dizer. É isso aí, a gente... Né? Isso aí, se nós ouvíssemos mais a espiritualidade, muita coisa não aconteceria conosco. Se ele é tutor, ele intui. Se ele é tutor, ele intui. É isso aí. Vamos lá. Ideias inquietantes e delituosas povoavam-lhe a cabeça. Fios tenuíssimos de força magnética ligavam-no à mãezinha feliz. Tinha as mãos crispadas e o olhar absurdo, maquinando planos diabólicos. E por mais que o envolvesse o socorro de Maurício, nem ele, nem aquela que lhe fora ciumenta genitora, se mostravam suscetíveis de recebermos a influenciação restauradora. Olha,
Estavam imantados ali os gesto dois, né? todo. E quando, né, vamos falar por nós também, quando a gente está, às vezes, com a coisa encasquilhada na cabeça, até abrir o negócio para a gente ver que está errado, né? Porque é difícil mesmo. Ninguém, às vezes, a gente tem uma ideia, não, que eu estou certo, ninguém consegue tirar da nossa cabeça que nós estamos errados. Isso aí é do ser humano, logicamente, o ser humano que eu estou falando de mim, né? Que ainda estou na luta, né? Que eu vejo isso aqui, né? Nesses dois aí, nesse pai, nessa mãe e filho, né? Tão obstinados por uma ideia. A bronca é com a menina, com a nova esposa. Juntos os dois e não abre a guarda para outra coisa. Não estão vendo mais nada. O mundo deles está preso. É aquele mundo ali. Né? Não estão preocupados se toca uma música do lado, se passa né, um filme do outro. Não, é aquilo ali. É uma questão, olha, infelizmente, e acontece demais, demais mesmo, tá? Demais. E o que geralmente, né, os nossos irmãos obsessores fazem conosco, nos prender na ideia, em uma ideia fixa. E quando desencarnamos, se essa ideia fixa se avoluma tanto, cresce tanto, ovoide. Exatamente. Começa aqui no encarnado, tá? Isso Não é só lá, não. Tá? Isso que você está falando é uma verdade em todos nós, principalmente espíritas. Se nós levássemos em consideração, com bastante atenção, a pergunta 459 do Espírito, Eu não estou ouvindo o seu Roberto. Fugiu a voz dele. Eu acho que o microfone dele está com mau contato. Está ouvindo agora? Sim. Agora sim. Sim. Se nós levássemos em consideração a pergunta, nós espíritos, principalmente, em consideração a pergunta 459, sim. Nós evitaríamos muita coisa. Mas nós lemos, estudamos, comentamos e passou batido, porque nós nos deixamos influenciar. Nós, espíritas, nos deixamos influenciar. Então, temos que assumir, né? É verdade. É por aí mesmo. Né? Por isso que eu falo, qualquer um de nós, né? Sim, qualquer claro, um de nós. sem dúvida. Sem dúvida. Vamos lá, Elisa. Tenho trabalhado tanto quanto me é possível, explicou o novo companheiro, a fim de ambientar aqui o espiritualismo de ordem superior. Achamos-nos, entretanto, num campo intensamente refratário. O refratário, né? Exatamente. Mas é a palavra. Nesse instante, o médico transpôs o limiar e Maurício colocou sobre a fronte dele a destra generosa, buscando fornecer-lhes intuições exatas, referentes ao caso de Margarida. O especialista, no átimo, começou a articular o aparelho mental para exame do assunto que lhe era sugerido, lembrando certa publicação técnica, única maneira através da qual conseguia registrar os pensamentos do companheiro espiritual. Mesmo assim, o esforço não logrou êxito. Vamos ver. O filho atacou o genitor com recriminações acerbas, em vista de se haver demorado excessivamente para o almoço. O esculápio depressa desligou a mente de nossos fios invisíveis, precipitando-a no torvelino das vibrações antagônicas. Ou seja, foi feita a sugestão do filho e ele aceitou. Se ele pensar, não, tudo bem, ele tem até razão, mas está certo. Ou seja, a famosa palavra que nós falamos ainda há pouco, ceder. Né? Está certo, filho, você está certo, tal. Não cortaria, né, o pensamento do outro, continuaria no seu pensamento, que ia quebrar
o filho, né? Ele, pô, ia tomar até um susto. O que é isso? O que está havendo com ele? Eu acho que ele que não está bem agora, né? Nesse meio tempo, ele conseguiria manter a ligação com o mentor, com o Maurício, né? Mas não, ele, né? As vibrações eram antagônicas, mas ele aceitou, né? Ele como é que se fala? Não foi refratário a elas, não. Muito ao contrário, né? Ele aceitou as vibrações. É ali que ele fala lá, o Maurício fala antes, né? Duelo mental na casa o tempo todo. Aí ele deve ter pensado, como é que esse pirralho, né, meu filho, esse pirralho, pô, vai querer mandar em mim? Quem manda aqui sou eu. Ó, que coisa, né? Não imaginaram? Estão me ouvindo? Uhum. Pois é. Então é isso aí. Então vamos lá. Alguém quer falar? Então vamos embora. A esposa desencarnada veio igualmente sobre ele, furiosamente. Reparei que o dono da casa não lhe assinalou os punhos ativos no rosto, mas o sangue concentrou-se-lhe na região das têmporas, tingindo-se-lhe a máscara fisionômica de cólera indisfarçável. Resmungou algumas palavras saturadas de indignação e perdeu de tudo o contato espiritual conosco. Você tira? E ele, né? Filho, você está certo, me desculpa. Vou procurar não chegar mais atrasado. Ia desarmar também a mãe desencarnada. Ia desarmar todo mundo. Né? É aquela hora que a gente não cede. Né? Não, quem fala mais alto aqui, fala mais aqui sou eu. Né? Eu brinco muito aqui em casa que eu falo, eu sou o leão, tá? Vocês têm que me ouvir primeiro. Coitado desse leão aqui. Não anda muito bem, não. Esse leão aqui já está meio. Leão, que Né? parece uma chaleira velha. E A hoje chaleira velha. é exatamente o que eu ia dizer. O Ele já está leão mais chaleira atento do velha. que. Ele está mais atento do que eu. Então, cortou tudo, corta o contato espiritual todinho, né? Simplesmente isso. Não, não, tá certo, vamos resolver isso, calma, tal, né? E, não, é um exemplo aqui, mas existe mil e outros exemplos no nosso dia a dia disso aí. Mil outros exemplos, né? Em casa, no trabalho, na rua, no trânsito, no ônibus, no Uber, e assim vai por diante, né? Você pega o Uber, né? Quer que o calor lascado, o cara não quer ligar o ar, já começa aquele desconforto, né? E são coisinhas que vão acontecendo no nosso dia a dia que às vezes a gente não está notando, mas nós estamos agindo mais ou menos assim, né? Faz parte, faz parte da nossa caminhada. É sobre nós que atraímos isso. Isso tudo são atraídos por nós mesmos. Né? É nós na fita. É nós na fita, exatamente. Vamos lá, Elisa. Maurício indicou com insofreável tristeza e acentuou: é sempre assim. Muito difícil aproximarmos-nos na esfera física daqueles a quem nos propomos auxiliar. Surgem ensejos valiosos de realização espiritual, como presentemente nos ocorre diante do problema de Margarida. No entanto, nossas tentativas redundam em rematada frustração. Um homem intelectualizado pela responsabilidade acadêmica, por si mesmo deveria sentir santa curiosidade perante a vida, abstendo-se de certo comércio mais intenso com a satisfação egoística da experiência no corpo. Foi. Eita, hein? É Tá vendo aí, não? bem médico. Um homem intelectualizado. Hein? Bem médico. Né? Não, ele está falando um homem intelectualizado, é um médico, mas também tem outros casos também, né? Médico Não há aquela, assim. não há aquela curiosidade de pensar o que é que eu estou fazendo aqui, quem é o meu paciente, por que ele está aqui, não é isso? Não há esse pensamento, essa integração, né? E o que está falando aqui, né? Pela responsabilidade acadêmica, porque aprendeu. Então, o médico que você fala não tem
juramento, qual é o nome mesmo lá do grego? Hipócrates, não, o Acho nome que é. dele. Acho É. que é. Tem o juramento que Hipócrates. dá até, É Hipócrates. vai dar até sua vida, caramba, não é isso? Ah, mas ele Não esquece tinha que ver isso, isso. não. Fácil. Qualquer chequinho mais vultoso, acabou aquele juramento, né? Basta falar que, infelizmente, existe o aborto, né? Fala isso, o abortista, no caso, né? É uma coisa assim, monstruosa para um médico que jurou, né, salvar vidas, praticar isso. Não passa na cabeça dele que antigamente tinha desculpa. O feto só neném depois de 6 meses, 4 meses, 6 meses. Não, mas vem a ciência, a própria ciência fala, não, como a morte hoje, né, se considera a morte, né, a morte cerebral que determina a morte do corpo físico. Se a morte cerebral determina a morte do corpo físico, pô, os neurônios começam a se formar no quarto dia da gestação. Quarto dia já tem neurônios se formando. Então, ali começa a vida. Estão falando disso cientificamente. Não estão falando daquele lance que nós vimos Missionários da Luz, né, que o óvulo, o espermatozoide, vem junto. Não. Estão falando da ciência física. Né? A conclusão é essa. Como é que o cara aceita fazer justamente o contrário, sabendo que a ciência já. Eu não estudei medicina e sei disso. Eu acho que os médicos também sabem, né? Está lá na academia, né? Certo? Eu estudei tanto que houve Oi? alguns médicos. Eu estudei tanto, gastei tanto dinheiro no meu estudo, que chegou o momento de eu recuperar. E aí é isso aqui, a profissionalização. Sim. Né? É isso aí. Profissionalização. E realmente gasta muito, sim. Infelizmente, né? Não Exatamente. deveria ser assim também, né? E eles acham que tem que recuperar isso tudo, né? De alguma forma. É isso aqui, aí. Pela responsabilidade acadêmica por si mesmo, deveria sentir tanta curiosidade perante a vida, abstendo-se de certo comércio mais intenso com a satisfação egoísta. Então, é isso aí. Vamos lá, dona Elisa. Porém, a criatura costuma persegui-la até o desgaste completo da forma carnal de que se serve. Por mais que a convoquemos, a preciosa viagem da periferia para o centro, a fim de que ela se amolde aos imperativos da vida que a espera, além do sepulcro, nosso esforço é quase sempre considerado adiável e inútil. Isso aí nos leva a pensar em muitas coisas, né? Sim. Nós temos que fazer essa viagem, tá? Periferia para o centro, que nós estamos tentando agora fazer, né? Estamos tentando ver o que podemos levar da periferia para o centro, que é de bom. O que podemos levar do centro para a periferia, para os outros também, né? Mas vamos lá. Sorriu enigmático e ajuntou. E observemos que nos achamos à frente de um homem chamado pelo campo social ao Ministério da Cura. Nesse ínterim, a pequena família se reuniu ao redor da mesa posta. E a segunda esposa do médico me impressionou pelo apuro da apresentação. A pintura do rosto, sem dúvida, era admirável. O traje elegante e sóbrio, as joias discretas e o penteado harmonioso realçavam-lhe a profundez do olhar. Mas rodeava-se ela de substância fluida deprimente. Ao púmio denunciava-lhe a posição de inferioridade. Socialmente, aquela dama devia ser uma de mais fino trato. Contudo, terminada o repasto, deixou positivamente evidenciada sua deplorável condição psíquica. Depois de uma discussão menos feliz com o marido, a jovem mulher buscou o sono da sesta, num divã largo e macio. Então, resumindo, ela era bonitona, né?
fina, né? Seus traços, seus jeitos, se arrumava muito bem, etc., né? Mas havia um halo púmblio. Esse púmblio aí que é fogo, né? É o tal do cinzento, né? Exatamente. É chumbo, né? O púmblio é chumbo, né? Então, denunciável é a posição de inferioridade. Quer dizer, nós não conseguimos ver. Os espíritos conseguem, né? Tranquilo. Aí tá lá, né? Uma discussão menos feliz com o marido. Quer dizer, o cara, né, esse médico aí não é brincadeira, não, viu? Esse aí é aquele que jogou pedra na cruz, né? Rasgou o Santo Sudário, não é isso? Fala, ele fez isso tudo aí, pisou no Santo Sudário, etc. Mas agora vem um parágrafo legal desse. Tem, tem, Fala, Samuel. tem uma coisa aí entre linhas, né? Depois de uma discussão menos feliz com o marido, a jovem mulher. É, Jovem mulher. ele casou com uma bem mais nova, fala lá atrás, né? Exatamente. Bonitona, né? Imaginou Veja ele com onde estou. 50, ele com 20 e pouco, ela com 20 e pouco, né? É por isso que dava trabalho a ele, seu Roberto. Ela queria ir para praia, ir para farra, ir para, né, discoteca, ó. E ele já cansadão, ó. Realmente é bem complicado, né? Exatamente. Mas vamos agora. Agora é muito bom esse parágrafo aí. Que eu achei que era em outro livro, gente. Depois que eu vi que eu estava totalmente enganado. Já É são nesse livro. Vamos lá. 8h29, a gente vai Tá, continuar. mas vamos ler esse parágrafo. Esse parágrafo nós vamos Tá. ler. Depois a gente até volta aí, não tem problema. Tá. Intencionalmente, Maurício convidou-me a espreitar-lhe o repouso. E com enorme surpresa, aturdido mesmo, não lhe vi os mesmos traços fisionômicos da organização perispiritual que abandonava a estrutura carnal, entregue ao descanso. Alguma semelhança era de notar-se, mas afinal de contas, a senhora tornara-se irreconhecível. Estampava no semblante os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. A boca, os olhos, o nariz e os ouvidos revelavam algo de monstruoso. Tá? Então, isso é só para a gente ver. A gente pode até voltar o parágrafo lá em cima, né? Nesse inteirinho, tá? Para a semana que vem, para pegar isso aí legal. Mas a gente está vendo aí o que é o nosso perispírito, de acordo com as nossas ações, né? O que acontece com o nosso perispírito? Ela age como uma bruxa. Aí se lembra do início do livro, né? O magistrado para a mulher, você é uma loba, você é uma loba. Essa aí já está fazendo, ela mesma está forçando nela uma auto-hipnose. Ela mesma já está fazendo a sua transformação do que ela é. Olha só que situação. Quer dizer, são exemplos para todos nós, né? Eu, quando desperto, pelo que eu estou sabendo pelo hospital, me chamam de Brad Pitt, né? Então, eu estou tranquilo. Você anda sonhando demais, você vai acabar caindo da cama. Né? Vocês estão vendo aí como é que são as coisas? Negócio de passar a dormir que nem berço de recém-nascido. Cercadinho direitinho para não cair da cama. Isso aí, com proteção, né? Então, esse sonho doido aí vai acabar caindo da cama. Vai. Elisa tem bastante consciência da realidade. Bom, pois é. Aí semana que vem a gente volta sobre. Eu achei esse assunto muito interessante, né? Muito. Que me lembrou a Mulher Loba. Né? Só que, não há que está tendo necessidade de ninguém hipnotizar, é uma auto-hipnose. Então, quando a gente vê os livros falando que lá encontra espíritos feios, deformados, isso e aquilo, somos nós mesmos na nossa vivência aí que conseguimos, infelizmente, né, transformar nosso perispírito em algo monstruoso. Né? A forma humana fica toda distorcida. Né? Bom, ela já vai desencarnar com esse perispírito deformado. Deformado. E depois vai falar sobre uma novela que existe desde 1800, antigamente, né? O Retrato de Dorian Gray. Né? Eu até li a respeito um pouquinho, muito interessante. Vamos deixar isso para a aula que vem. Quem quiser ler o Retrato de Dorian Gray, tá? É um livro lançado em 1890, mais ou menos, tá? Causou um problema lascado naquela época, tá? Mas tem muito a ver com isso que o André Luiz está falando. O livro, a novela, né? Foi uma novela que ela lançou no jornal, depois montou o livro, né? Aqueles vários capítulos. Então, vamos parar por aí, né?
Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Teve o filme também. Tem um filme, Ainda exatamente. Eu não vi, não. Você viu o filme, Consuelo? Eu vi há muito tempo, mas eu sei qual é a história. Eu sei. Eu não vi, Muito não. Não tempo. vi o filme, não. Eu Eu vi vi o filme com a várias minha vezes. mãe. Vi com a minha mãe. Então tem tempo mesmo, viu? Tem tempo. Muito tempo nisso. Pode botar uns Você 30 tão anos aí. objetivo, não foi? Não? Uns Pode 30 anos botar aí pra mais. você. Pode botar mais. Ai, mas é isso aí. E a novela é bem antiga, né? É bem antiga Também. mesmo. Bem antiga. É de Bem antiga. 1890 e pouco que eu vi lá na comentário lá. Mas eu não li, só li um resuminho só para saber, né? Sobre esse retrato, o que era. Mas isso aí, é isso aí. É muito que tem a ver com a nossa vida mesmo, né? Com a vida, principalmente no caso, assim, desse caso aí que utilizar-se da beleza, né, Consuelo, você que viu o filme, né? De forma também, né? Então Porque vamos lá. ele faz um trato, né, com, entre aspas, o mal, né, não sei, É, que ele não queria envelhecer, ele queria isso. ficar bonito para sempre. Então, quem envelhecia era o quadro, não ele. Era um quadro, Aí até que alguém, eu não sei se foi ele mesmo ou alguém vai lá e destrói o quadro, né? Quando destrói o quadro, ele morre. Ô, Elisa, Hum. olha o futuro do Brad Pitt aí. Alguém vai rasgar meu quadro, né? Vai, É o próprio Brad Pitt que vai rasgar, né? exatamente. Ai, meu Deus do céu, deixa eu tirar da gravação aqui. Falar nisso, gente, eu gravei